lembrar para você que está aí, que chegou agora, né, que está ligado no nosso programa, aqui no programa Flávio Azevedo, que hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato a prefeito de Rio Bonito pelo partido Rede Sustentabilidade, meu amigo Jorge Wallace Bretas, né? Estamos aqui já há algum tempo aqui trocando uma ideia, conversando sobre o cenário nacional e tal, e agora nós vamos entrar especificamente na questão do nosso município, né? E eu gostaria de já começar perguntando aqui a você, Wallace, o porquê e o que leva você a entrar nessa vibe aí de pré-candidato a prefeito de Rio Bonito, né? Por conta de que essa intenção de ser pré-candidato a prefeito aqui em nossa cidade. Flávio, essas coisas acontecem, né? Algumas coisas acontecem na nossa vida e a conjuntura às vezes leva a gente a determinadas situações, e foi muito o que aconteceu comigo, né? Então, nós temos algumas pessoas que a gente já discute política, já desenvolve política há um tempo, e há um tempo atrás já surgia o assunto da possibilidade de se lançar uma candidatura própria no partido, que tivesse ideias que fossem diferentes, que tivessem ideias que realmente fossem voltadas para a questão do coletivo, para a questão do social, que realmente fosse voltada para o fortalecimento do controle social, que realmente fosse voltada para o comprometimento do acesso à informação aos cidadãos, de um trabalho de maneira correta, enfim, de fazer com que a gestão pública funcione do modo que deveria funcionar, né? Que seja uma administração pública voltada para o bem-estar da população, e não para o bem-estar de alguns poucos. E aí, nessa lógica, a coisa foi se construindo de um ano atrás, mais ou menos, ganhando força, até chegar aqui, né? Até chegar a pré-candidatura pela Rede Sustentabilidade. Quais são hoje as principais necessidades do município, de acordo aí com a lógica da Rede Sustentabilidade, vocês? Flávio, a gente já tá fazendo estudo já há um tempo, né, sobre de que maneira possível a rede pode estar atuando no município, independente da pré-candidatura ou não, independente de estar ou não disputando. A Rede Sustentabilidade ela já se organiza no município para vir como uma possibilidade a mais na organização política do município, né, com propostas diferenciadas no município, e a gente já vem fazendo um estudo já há um tempo, e o que demonstra, por exemplo, a necessidade de uma mudança são alguns números que a gente vem estudando há um tempo, como a questão do IDH, por exemplo, né, do PIB. Por exemplo, em 2000, e hoje nós somos o 43º. Quer dizer... Cai 23 lugares, é? Pois é. Não, 36º para 43º. Ah, 36º. Isso, para 43º. Caímos 7 pontos. 7 pontos. E não só isso, nós caímos em vários índices no município. Eu tenho um estudo aqui, um estudo prévio, na verdade, lógico, eu já venho até falando isso há um tempo, eu venho fazendo isso já há uns 2 anos, um estudo mais completo em relação a isso. E a gente vê, por exemplo, problemas como o cadastro de empresas no município. Em 2006, nós éramos o 11º lugar no estado em números de empresas. Nós tínhamos 5.417 empresas. E nós tínhamos... Peraí, deixa eu ver que são... Isso. Nós éramos em 2006 5.417 empresas e éramos o 11º no estado. Em pessoal total ocupado de trabalho, nós tínhamos 30.115, nós éramos o 15º. Em 2013, caímos para 17º em número de empresas e 22º em número de ocupação de trabalho. O IDH, por exemplo, em 91 nós éramos o 49º, hoje em 2010 nós éramos o 50º. Então, se nós vemos nos números, uma coisa interessante também é a produção agrícola de laranja, onde nós éramos o 2º do estado em 2004, em 2014 nós fomos para 3º, e perdemos para Tanguá, que passou de 4º para 2º
né? Então a gente viu claramente ali em Tanguá uma política voltada para a área da produção agrícola que no município de Rio Bonito estagnou. Então, assim, nós temos vários outros índices que demonstram um retrocesso econômico e político na cidade. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a discutir a política, a maneira como vai ser discutida. Curiosamente, no mesmo tempo que a gente sabe que os recursos do governo federal que chegam ao município aumentaram, né? Pois é. Então, você tem um discurso da prefeitura, onde ela diz que em 2004, quando ela deixou o município, o orçamento era de 45 milhões. Hoje nós temos aí um orçamento da ordem de 250 milhões. Flávio, tem algumas coisas interessantes, alguns aspectos interessantes que a gente às vezes que passa despercebido e que eu vejo assim, um exemplo na área cultural. Vamos lá. Por 2 anos nós não tivemos praticamente nada, né, de festejo na cidade, de organização cultural, de comemoração. Até o desfile cívico escolar foi cancelado em 2015. Foi cancelado por conta de falta de verbo, por conta de falta de estrutura e tal. E esse ano o discurso foi exatamente esse: falta de verbo, falta de estrutura, falta de tudo. Mas, curiosamente, o dinheiro apareceu para comprar Xande de Pilares. Né? Então, assim, peraí. Falta para onde? Né? Para quem? Entendeu? Para quê? Então, são questões que nós queremos colocar em pauta. Na Rede Sustentabilidade pretende colocar em pauta, pretende colocar em discussão a política como ela deve ser feita, como ela deve ser discutida. Não a política para favorecimento pessoal ou para fortalecimento de grupo A, B ou C. Mas discutir a política de forma ampla. Né? Propor para que as pessoas participem da discussão política. A ideia nossa é propor que as pessoas, inclusive, participem ativamente na construção de um plano político, de um plano de governo, para que a rede possa apresentar, não só nas próximas eleições, e como eu te falei, independente de estar ou não na posição de disputa, mas para levar daqui para frente e cobrar, na verdade, utilizar como uma ferramenta de proposta popular, né, junto com a discussão com a população, para que os próximos governantes possam, pelo menos, não dar desculpas de que não tem informações, né? Porque eu acho impressionante como alguns gestores conseguem ter a cara de pau de falar que não sabem determinados números, ou que não tinham entendimento, ou que não sabiam, enfim. Mas isso é recorrente, né, na nossa política. Bom, hoje nós estamos aqui recebendo o pré-candidato a prefeito de Rio Bonito, Jorge Wallace Bretas, né? A quem nós queremos agradecer a presença aqui do nosso programa. Já fez um preâmbulo sobre a questão nacional, falamos aqui um pouquinho da questão estadual, a questão comportamental nossa, e agora estamos abordando a questão política no nosso país, né? Nosso município de Rio Bonito, né? Eu queria trazer um outro ponto aqui que eu acho importante, o Wallace, em relação ao legislativo em nossa cidade, né? A postura da Câmara de Vereadores, né? Eu costumo sempre dizer que eu acho que falta um transporte em alguns momentos dos vereadores, né? Todo mundo vendo os problemas que estão acontecendo, né? E por vezes eu percebo que falta ali, não é ser mais incisivo, é tomar ações mais incisivas, né? Eu queria que você fizesse uma análise também e falasse um pouquinho sobre a orientação que o partido Rede Sustentabilidade dá aos seus candidatos a vereador e aquilo que o partido enxerga como importante em seus representantes no Legislativo. Primeiro que a orientação siga a orientação discutida no partido, né? Primeiro que os nossos pré-candidatos, a gente já discute muito sobre isso, que caso sejam eleitos, que sigam a lógica política que a gente discute. Até porque a gente tem bem claro, e a Rede Sustentabilidade não vai abrir mão disso. Se caso nós tenhamos algum pré-candidato que seja eleito e se desvirtue, né, de toda a lógica discutida no partido, nós iremos trabalhar pelo afastamento desse político. Porque é inadmissível que a gente discuta e que a gente construa uma alternativa e que um representante se desvie dessa alternativa. Então, a gente tem isso muito bem claro, e a gente tem isso muito bem claro com os nossos pré-candidatos, né? Então, é uma coisa que, a princípio, e eles entendem, e eu acho que, a princípio, a gente tem uma possibilidade muito, muito pequena de acontecer. Em questão legislativa, eu presenciei, por exemplo, algumas vezes no Legislativo aqui do município,
vereadores se exaltando, falando e criticando o executivo, e em determinadas vezes até falando, poxa, e aí? O que nós vamos fazer? Aí ninguém faz nada, e quem também levantou a bandeira também não faz nada. Aí é muito fácil, né? Tipo assim, eu falei, mas ninguém fez nada, também não vou fazer. Faça sozinho, mas faça, sabe? Eu percebo muito aqui, Flávio, no município, o medo de fazer política sozinho, entre aspas, né? As pessoas assim acham que política no município aqui você só pode fazer se você tiver apoio de alguém, se você tiver grana, se você tiver condição, se você tiver um padrinho. É claro que não, todos nós somos seres políticos por natureza, sabe? E tudo isso é uma questão de construção. Todas as construções políticas e todos os grandes movimentos políticos começaram com uma ideia. E aquela ideia foi sendo disseminada, foi crescendo, foi aumentando, até que ela se tornou realidade em determinado ponto. Então, eu acho que essa visão que a gente precisa mudar um pouco no município é perder esse medo e essa dependência da estrutura política, ou melhor, da estrutura politiqueira, né, que a gente tem, e começar a tentar andar com os nossos próprios pés. E quando eu digo andar com os nossos próprios pés, eu não digo nós aqui, rede ou pré-candidatos, ou quem quer que seja, nós, eu digo sociedade como um todo. Né? A gente estava conversando com um grupo há uns 15 dias atrás, e engraçado, eu falei, poxa, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente está lá, mas aqui compra voto, mas aqui as pessoas vendem voto e tal, não sei o quê, aqui já está tudo garantido, fulano que é candidato está eleito certamente, eu não sei o quê, babá. Eu falei, pô, cara, problema, e daí? Mas é por causa disso que eu também não vou fazer a minha parte, que eu não vou lutar, que eu não vou combater essa maneira de se fazer política. E outra coisa, o que é melhor para vocês, né, como sociedade, para a gente como sociedade, é ficar bem durante 3 meses porque ganhou um arregozinho daquele candidato que deu dinheiro para a gente e sofrer os outros 3 anos e meio? E aí? O que é melhor? Então, é esse tipo de coisa que a gente pretende discutir, sabe, Flávio? E a gente percebe que, você falou em legislativo, tudo que a gente conversa aqui hoje sobre Câmara Municipal, eu acho que é fácil para a gente, quer dizer, é fácil para a gente discutir sobre conjuntura municipal sem precisar distinguir legislativo de executivo, porque tudo que a gente se discute serve para os dois. Né? Então, não deveria ser fácil. Infelizmente é fácil. Né? Poderia ser diferente, nós poderíamos estar aqui discutindo, pô, caramba, o legislativo é atuante, é isso, é aquilo, outro e tal, e o executivo tal, ou o executivo é atuante, mas o legislativo não ajuda e tal, não. Toda conjuntura e qualquer situação que a gente discuta aqui serve para os dois, porque a falta de informação tem nos dois, a falta de vontade de se fazer política tem nos dois, a falta de pulso, né, e se discutir, de abrir espaço para a sociedade civil tem dos dois. Então é muito fácil discutir isso, de certa forma. Bom, acostumou-se o Wallace, na minha modesta opinião, a transferir, o brasileiro meio que se acostumou a transferir a responsabilidade que é dele para os outros, né? O pai e a mãe transferem a responsabilidade que é dele para a escola, né? Para o balé, para o curso de inglês, para a capoeira, né? Então, quanto menos tempo o moleque ficar em casa, para não ficar enchendo o saco, atrapalhando a novela, né? Melhor, né? Então, vamos arrumar atividade para as crianças fazer, tal, papapá. Parece que nós ficamos reclamando muito também do Poder Executivo, que claro que tem sua responsabilidade. Parece que nós reclamamos muito dos vereadores, que sim, tem a sua responsabilidade. E parece que nós não reconhecemos a nossa responsabilidade de participação. Eu queria a sua opinião. E aí alguém em casa vai me perguntar, mas como que eu posso participar? Como que é possível isso? Bem, é possível isso através dos bons e velhos conselhos, né? E aí nós temos fórum da Agenda 21, nós temos as associações de moradores, nós temos os conselhos. Conselhos são mais de, né? Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho do Contribuinte, Conselho de Assistência Social, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Segurança, nós temos conselho. E as pessoas precisam se apropriar desses instrumentos, né? E parece que adquiriu-se esse hábito, Wallace, de reclamar do vereador, do prefeito, e a nossa parte, olhar o nosso umbigo, nós nos esquecemos. Como é que você vê isso? Como é que a rede entende isso? O provável prefeito Wallace, como que agir em relação a isso?
você que foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a todo tempo era esvaziado pela classe política, e eu sempre via você reclamando. Então, como é que você vê esse cenário, tanto da falta de participação da população, quanto da falta de apoio e até a tentativa em algum momento, tentativa de sabotagem por parte dos poderes constituídos? Pois é, Flávio, eu tenho uma frase que eu costumo falar, que diz o seguinte: eu enxergo exatamente isso também. A população gosta muito de reclamar, mas não participa muito. Mas aí vem aquela máxima, né? Tostines é fresquinho porque vende mais, vende mais porque é fresquinho. Quer dizer, a população não participa porque não tem espaço, ou não tem espaço porque não participa. Eu particularmente, acho que a população não participa porque os espaços políticos que lhes são dados para participar, elas conseguem enxergar que não vão a lugar nenhum. Né? Quer dizer, ou elas são levadas a estrutura, a política, no caso, a estrutura. Porque tem uma coisa interessante, tem até aqui isso aqui é um manifesto, Flávio, que a gente ainda vai estar preparando ainda para publicar. Isso aí já está sendo feito já há muito tempo, mas algumas coisas interessantes, né? Que a gente vê assim, passado a eleição, a porta se fecha para a sociedade, né? E ela acaba virando mera espectadora do processo político. E claramente que o processo político se dá através de distribuição de cargos e vantagens, como se ainda estivéssemos nas capitanias hereditárias. E isso desestimula mesmo, de fato. Então, como que a gente pode voltar a estimular a sociedade na participação política mais efetiva? Exatamente nas ferramentas na qual você citou, através dos conselhos, através das associações. Ah, mas tem muitas associações que são vendidas? Tem. Tem muitos conselhos onde seus membros são vendidos e são levados a não fazer? Tem. Mas também tem muitos bons. Muitos bons. Tem muitos conselhos com muitas pessoas boas, sabe? Então, a gente precisa se apropriar, porque, na verdade, os conselhos são as únicas ferramentas que a sociedade civil tem para exercer o controle social que é de direito seu. Né? Então, é através dos conselhos, por exemplo, que na sua grande maioria são conselhos paritários, que você tem a oportunidade de discutir diretamente com o poder público. Se aquilo vai dar certo ou não me importa. Se não der certo, vou dar o caso que a gente lá no Conselho da Criança, por exemplo, sabe, nós conseguimos muita coisa conversando, tendo um bom diálogo com o poder público, mas muita coisa também a gente teve que conseguir via Ministério Público. Nós temos as ferramentas legais para isso, sabe? Então nós temos que nos apoderarmos dessas ferramentas e utilizarmos essas ferramentas. Então temos o Ministério Público, temos o Facebook, temos o WhatsApp, nós temos aí as diversas mídias sociais, Twitter, enfim, temos várias ferramentas que a gente pode usar. E nós temos também a rua. Vamos para a rua, vamos discutir política na rua, como se fazia na Grécia, entendeu? Vamos para a praça, vamos lá para o Coreto. Vamos reviver a Ágora Grega. Vamos lá para o Coreto, poxa. O Coreto é um espaço público. Nós mesmos, da rede, já fizemos diversas reuniões ali no Coreto. E é muito interessante, Flávio, porque a gente percebe, nós já fizemos umas 4 ou 5 reuniões no Coreto, éramos, assim, 5 a 10 pessoas, né, no máximo. E é extremamente interessante como as pessoas passam, ouvem, aí para, aí chega, posso dar uma opinião? Claro. E as pessoas participam, porque enxergam ali a possibilidade de ter voz. Sabe? É isso, é essa prática que a gente precisa exercer no município, é dar voz às pessoas, sabe? Fazer com que o cidadão tenha voz ativa na política. E não que a voz dela seja apagada, como é feito aqui. Então, enfim, é isso. Eu acho que é através... Você falou uma coisa muito interessante, são os conselhos, as associações de moradores, são as instituições que a sociedade civil precisa se apoderar, precisa mesmo. E através disso consegue-se, Wallace, ter um poder importante, né, exatamente, de interferência. Né? A gente vai precisar no intervalinho comercial de novo aqui. E só trazer para você aqui o comentário do meu amigo Caio Soares, né, dizendo aqui: muitos só sabem reclamar, no comentário dele aqui na nossa página no Facebook, né? Muitos só sabem reclamar, poucos têm a disposição de tentar mudar. Exatamente. Parabéns pela iniciativa, mandando um recado aqui para você. Obrigado. Obrigado ao nosso amigo Caio Soares aqui pela participação também. A gente vai aqui no intervalinho comercial, né, e voltamos já aqui com o programa Flávio Azevedo para seguirmos aqui o papo com o nosso amigo Jorge Wallace Bretas, que é o nosso presidente aqui presidente não,
representante, né, do partido Rede Sustentabilidade em Rio Bonito e é pré-candidato a prefeito por aqui também. Né? A gente vai no intervalinho e volta já já com o programa Flávio Azevedo. O Costa Azul tá cheio de ofertas. Galera que está em casa continua assistindo a gente, né? E obrigado aqui pela participação aí, pela presença do outro lado aí. Valeu. Está no intervalinho e já volto com fala. Sai daí não. Valeu, abraço. Isso aí hoje é o live? É. Legal essa câmera, né? Muito boa. A ferramenta muito bacana. Muito bacana. É isso, a gente sabe, olha a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje pra colocar aí, ó, pra todo mundo ver, cara. Pô, é muita coisa. Com Eurivaldo Silva, de segunda a sexta, de 6 às 8 da manhã. Você está ouvindo programa Flávio Azevedo. Bom, voltando aqui com o programa Flávio Azevedo, lembrando aqui dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, né? Deixa eu lembrar aqui da Farmácia Dois Irmãos, a Invista Impressão Digital, Autoescola Nelinho, André Alves, corretor de seguro de imóveis, Fabinho Lava Jato, Gen Imóveis, Espaço Grill e Bar, cadê aqui? Assim, Eloy Contabilidade, Centro de Atendimento Integrado Raízes, né? Ibli Curso de Idiomas, Gráfica Santo Antônio em Tanguá, a Escola Criar. Um abraço aí para a rapaziada do Tem Frutas aí, que sempre tem promoção, sempre tem preço bacana para você. Tem Frutas fica ali quase ao lado da igreja, da primeira igreja batista no centro de Rio Bonito, né? E hoje nós estamos aqui recebendo no programa Flávio Azevedo meu amigo Jorge Wallace Bedas, né? Conversando aqui sobre Rio Bonito. Ele é pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Dois pilares, Jorge, da administração pública, né? São muito questionados em Rio Bonito nos últimos anos, né? Que é a questão da educação e da saúde, né? A educação, nós temos uma recente greve em 2015, que culminou inclusive com o cancelamento do desfile de 7 de maio, né? Pelo aniversário da cidade, né? E, na verdade, faltava uniforme também para as crianças ir para a rua, né? Então, uma série de questões aí, a gestão municipal atual deixando muito a desejar. Se o quadro até 2012 já não era satisfatório, de 2013 para cá, a impressão que temos é que se agravou ainda mais o desmando público, né? E nós temos a questão da lei, do direito, né? Do pagamento do plano de cargo e salário dos profissionais de educação, né? A Câmara promulgou esse direito aí dos profissionais de educação, e a Prefeitura, né, através da prefeita Solange, ingressou na Justiça para não pagar esse direito ao profissional de educação. Como é que você vê esse cenário, Wallace? Pois é, Flávio. Pois é, infelizmente nós somos um país onde nós temos uma cultura em relação às leis, que aqui existem leis que pegam e leis que não pegam, né? Isso é uma leitura, eu não me lembro onde foi que eu vi, onde foi que eu ouvi, mas eu achei muito interessante e concordo muito com isso. O brasileiro está acostumado assim, tem lei que pega e tem lei que não pega. Lei é lei. Lei tem que ser cumprida, né, de certa forma. E aí tem eu acho que eu vou dar essa resposta através de uma parte desse texto do livro Adequado. Eu acho que as pessoas vão entender muito bem o que significa isso, né? E a gente percebe, aqui ele vai falar em obra, mas a gente percebe no modo geral, né, em questão das licitações no município, porque assim, não só a questão da melhoria salarial do professor, que isso precisa ser cumprido, deve ser cumprido, precisa não, deve ser cumprido, deve ser respeitado, né, o piso nacional, e existem ferramentas para isso. Existem ferramentas sim, o governo federal tem verba para isso, através do Fundeb, por exemplo. E aí, por que não consegue isso no município? Porque o Fundeb também aqui não funciona direito. Eu percebi a estrutura, e aí a gente cai nesse problema dos conselhos, por exemplo. O conselho do Fundeb é um conselho que é muito, como se diz assim, boicotado, né? Ainda não consigo achar exatamente o porquê, mas eu já percebo um boicote, até através de conversas que eu tive com pessoas que participaram do conselho do Fundeb.
eu participei do conselho do Fundeb na prefeitura de Maricá e eu percebi a diferença, não participei aqui, mas conversando com pessoas que participaram, a diferença. Não estou querendo aqui fazer juízo de valores, de quem é melhor ou menor, mas no conselho do Fundeb, por exemplo, de Maricá, eu tenho lá pilhas e pilhas e pilhas de cópias. Tinha dias que eu trazia 300, 400 cópias para casa, e eles distribuíam para cada um do conselheiro do Fundeb da cópia de todas as notas fiscais emitidas pela Secretaria de Educação em relação à verba que era utilizada do Fundeb, sabe? Isso dá uma possibilidade de controle social muito maior. E quando não se tem isso, você não tem uma organização, você meio que deixa a coisa nebulosa, entendeu? Você não consegue enxergar muito bem. Então essa é uma questão, isso deve ser respeitado sim, sabe? Eu acho que no Brasil como um todo, a profissão de professor deveria ser a profissão mais respeitada, até porque não haveria um outro profissional se não existisse um professor para ensiná-lo, se não existisse um professor para ensinar o ofício, não existiríamos outros profissionais no Brasil. Então o professor acho que deveria ser o mais respeitado, deveria ser mais bem remunerado. Não estou aqui querendo dizer que a área de segurança, de saúde não seja importante, outras áreas culturais, enfim, não é isso. Mas é que o professor é a base da formação da sociedade, sabe? É na escola que se forma, que se discute os pensamentos, ou deveriam ser discutidos os pensamentos, as opiniões, a formação de opinião, as ideias, enfim. Mas como que a gente vai conseguir com que um profissional da educação faça isso se ele não tem nenhuma ferramenta nenhuma ferramenta que o ajude e a sua condição financeira é uma condição de sobrevivência. Quer dizer, ele tem aquela ajuda de custo que ele ganha como salário e precisa aí complementar de outra maneira, né, para aumentar a sua renda, e aí chegando à exaustão, trabalhando em 2, 3 escolas, ainda fazendo hora extra em outros lugares. Caramba, peraí. Então essa é uma questão. E a outra questão é a questão estrutural. E aí, na questão estrutural que eu digo, na questão de estrutura de escolas bem equipadas, de ferramentas, de salas, de recursos, enfim, de vários tipos de ferramentas das escolas, aí eu vou ler o trecho aqui do livro que eu acho interessante e vai fazer um pouco as pessoas entenderem um pouco o que é isso. Nesse livro aqui, ele discute o seguinte, é um jurista discutindo com um deputado, né, do Congresso Nacional, e o deputado abre o jogo para ele e diz como que as regras funcionam no município, como que as regras funcionam a nível nacional e como que esses deputados conseguem apoio nos municípios. Então esse livro ele relata de todos os problemas e todos os esquemas que são feitos nos municípios com ligação, que tem ligação direta com os deputados federais. E aí a gente vê aqui, as obras tocadas por empresas que venceram licitações públicas nunca são totalmente concluídas. Os serviços nunca são prestados do jeito que deveriam. O projeto sempre é modificado para reduzir o custo. Materiais são substituídos por outros mais baratos e de qualidade inferior. Prédios saem papel 4 anos. Ônibus novos para a rede escolar são trocados por veículos sucateados, obtidos a preços de banana depois que a Justiça proibiu de rodar em algumas capitais. Em alguns casos, a obra ou o serviço nem sai do papel, mas o dinheiro sempre sai dos cofres públicos e vai parar nas mãos e vai parar nas nossas contas bancárias. O que importa não é a obra, o que importa é o que se assegure um retorno de 20% a 30% para o deputado que conseguiu a verba. Entendeu? Então, isso aí é para a gente analisar um pouco e perceber e saber por que obras em algumas escolas, por que obras em alguns postos de saúde no município não são terminadas. A verba vem. Existem projetos no município, gente, é só vocês procurarem o site da transparência. O governo federal tem um site de transparência, se vocês colocarem, registrarem o e-mail de vocês vão receber as informações das transferências que são feitas para o município. E aí vocês vão perceber exatamente quais as obras deram continuidade ou não e por que não. Aí é um mistério. Aí são as instituições. Aí também é uma coisa, Flávio, que aí é cada um dentro do seu quadrado, né? Eu acho que a sociedade civil deve acompanhar e cobrar da administração pública, mas a gente também deve cobrar do Ministério Público, dos órgãos fiscalizadores, que atuem de maneira mais efetiva em relação a isso, né? Porque também não é o nosso papel, a gente não tem nenhum poder, na verdade, de fiscalizar, a gente tem que fiscalizar e fazer a denúncia, mas quem vai fazer toda a fiscalização, a investigação, aí já a gente cobra muito do público, cobra muito do executivo, do legislativo,
mas esquece de cobrar um pouco também do judiciário, né? Os órgãos de controle ficam de lado, né? Exatamente. Comentário interessante aqui, Lucas Vieira, né? Um abraço aqui para o Lucas Vieira, ele diz, não gosto do Rede, porém o candidato parece ter visão ampla e estar bem preparado, já sai na frente dos outros candidatos que não conheço dessa forma. Parabéns ao Lucas aqui pela clarividência também, né? Não gosto de partido, mas não é por conta disso que vai... Mas Flávio, é exatamente esse tipo de discussão que a gente precisa ter na política. A gente precisa ser claro, a gente precisa ser honesto, sabe? Nas nossas convicções, inclusive. Eu participei nas eleições, nas últimas eleições que tiveram no ano passado. Eu fui a uma reunião que tinha um candidato a deputado federal, o Adidamus, que é até do PT, que ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Eu falei, gente, eu não vejo um candidato fazer uma coisa dessa. Ele estava numa reunião, ele colocou a proposta dele e o outro falou, não, mas eu não concordo com isso. E aí ficaram no embate, eu concordo, não concordo. Ele expôs a situação, o outro eleitor bateu o pé, falou, não concordo. Tinha uma hora que ele falou assim, olha, meu amigo, se você espera que eu vá mudar de opinião para conquistar o seu voto, me desculpa, você está perdendo tempo, entendeu? Porque eu tenho minha opinião, respeito a sua, mas eu tenho minha opinião não vai mudar para te agradar. E você deve respeitar a minha assim como eu respeito a sua. É o caso do nosso ouvinte. É fantástico, é isso. Sabe? Ele diz ali, eu não concordo com a Rede, ótimo. O que seria de nosso país se todos gostassem de laranja, se todos gostassem de amarelo, entendeu? Então, se todos gostassem da mesma coisa, eu acho que você saber lidar com a diversidade é isso. Né? É saber lidar com as divergências de opinião e achar pontos em comuns para que todo mundo siga discutindo pelo bem comum. Eu acho que o fundamental é isso. Perfeito. E aí o meu amigo Raimundo Ribeiro diz aqui, Lucas, será um imenso prazer. E se você quiser conversar, né, para conhecer melhor a rede, nossas propostas para a administração municipal inteiramente voltada, comprometida com as políticas públicas, e aí Raimundo fala aquele velho e bom bordão que ele inventou do bora conversar, né? Que acho que é mais ou menos por aí, né, Wallace? Falta um pouco esse diálogo, né? Vamos embora conversar, e o diálogo do Barack Obama que você sempre coloca, que eu gravei aquela frase, vou gravar com ela na minha vida, e a política não precisa ser um jogo, né? Então, o ouvinte, Lucas, independente de concordar ou não, se quiser participar de alguma reunião, sinta-se à vontade para discordar, inclusive, para propor alguma coisa, porque eu acho que a construção tem que ser aí. Eu acho que a gente cresce na divergência. Eu acho que são as divergências que fazem com que a nossa sociedade evolua, né, na verdade. É verdade. Agradecer aqui a rapaziada que está participando com a gente, né? Mandar um abraço aqui para o Vanderlei Valadares também, para o Raimundo, para o Lucas, né? Para o Caio, a moçada que está aí participando, né? Tem aqui um comentário importante também do Valadares, que é mais uma reflexão, né? Ele diz, boa tarde, a população deve ser conduzida ao entendimento de que a política não acontece apenas nas eleições, mas a partir das eleições, né? As decisões atingem a todos, portanto é importante que o maior número de pessoas seja consultado. E aí depois ele comenta que a palavra administração pública deve ser a transparência. Colocar pessoas despreparadas e mal intencionadas para administrar coisa pública é reforçar o retrocesso, diz aqui o nosso amigo Vanderlei Valadares, né, quem eu quero mandar um abraço. Exatamente. E aí, pegando uma carona no que diz aqui o Vanderlei, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre aquele cara que vai votar para vereador e prefeito, nunca mais volta na Câmara, né, para acompanhar como é que está o trabalho do vereador que ele elegeu, né? E daqui a pouco o cara fica assim, rapaz, o que o vereador está fazendo lá? E aí começa a descobrir algumas histórias, né? Chega aquele papo que o vereador fez aquilo, e ele fica às vezes envergonhado, fica chateado porque não acompanha o trabalho do cara. E às vezes não é nem verdade o disse-me-disse que chega, mas ele não está lá acompanhando o trabalho do vereador, do deputado, do prefeito que ele votou, mais in loco, né? E acaba que algumas inverdades são entendidas como fatos, e ele fica com um entendimento equivocado. Então o cara realmente é um tremendo picareta e ele fica achando que é um santo, porque também não acompanha a desenvoltura desse político que foi no dia da eleição lá votar no cara, né, Wallace? Ou seja, a eleição, ela não cabe. Eu gosto sempre de usar uma frase que eu ouvi do presidente da Beija-Flor. Não foi do presidente do Beija-Flor, não, foi do Laíla, né? Que tem uma função lá dentro da Beija-Flor que eu não sei qual mas a Beija-Flor tinha acabado de ganhar o carnaval e a repórter da Globo chegou e perguntou, afinal de contas, agora é comemorar? Ele falou, não, amanhã começa o
o carnaval do ano que vem. Esse negócio de comemorar é pra galera aí, né, e tal. Você vê muito isso em time de futebol. O cara é campeão no domingo, na quarta-feira já tem outro jogo e tal. E pá. É verdade. Parece que falta, Wallace, um pouco esse conhecimento na nossa população, né, de que é preciso participar mais ativamente, né, acompanhar o trabalho do vereador, do prefeito, do deputado, do presidente, não só pelos noticiários. Claro que não tem como ser a Brasília acompanhar o trabalho do deputado federal, mas você pode, através de uma série de instrumentos, né, acompanhar isso. E falta um pouco essa participação, né, Wallace? Falta sim. Eu vejo assim, falta participação, mas eu vou dar meio. Vou ser um pouco advogado do diabo aqui, né? Então, assim, vejo isso sim, vejo a falta de participação. A pessoa vota e depois esquece em quem votou, não sabe mais em quem votou. Eu acho que a reflexão do Vanderlei é excelente em relação a isso. A política começa depois das eleições, durante as eleições e depois das próximas, e a política ela é ad eterno, ela é constante, né? Ela se discute, se rola constantemente. Mas ao mesmo tempo, eu também entendo um pouco, é lógico que a gente não pode, como se diz assim, generalizar. Nós temos aqueles gatunos que vendem seus votos, estão nem aí, nós temos os caras que ganham um saquinho de cimento, ganham um bolo de laranja para comer em casa, quando aquele cara que aparece de 4 em 4 anos vai lá dar um beijinho no filho dele, diz que é amigo dele, enfim. Mas nós temos também aqueles que querem participar, mas que quando chega na Câmara Municipal, por exemplo, você tem a sensação de que você está perdendo seu tempo ali. Né? Porque é uma coisa que eu costumo falar, e aí é uma crítica que eu faço aos nossos atuais vereadores. Uma crítica pública e uma crítica construtiva. Uma crítica qualquer cidadão solicitar alguma coisa para a prefeitura, e então o cidadão tem que parar com essa mania de achar que o vereador está representando ele para pedir para tapar o buraco na rua, para pedir para consertar a calçada, para tirar a árvore ou para colocar a lâmpada. Sabe, a sociedade tem que se colocar no lugar dela e aprender a fazer um ofíciozinho ou ligar para a Câmara. Ou tem ouvidoria aqui na prefeitura? Na saúde parece que tem. Não, na prefeitura. Na administração pública. Só na saúde que tem. Pois é. Então, eu acho que fica outra dica também, né? Se você faz uma ouvidoria para a saúde, faz logo para o prédio. Pois é, exatamente. Enfim, vamos utilizar os meios também e fazer solicitação. Esse tipo de solicitação, qualquer cidadão faz. Agora, a conta do telefone também tem que poder você. É papel meu também, cidadão, mas é papel daquele também que está me representando. Porque outro erro também que a gente tem na política, no município, na política do Brasil, é achar que a gente só é representado por quem a gente votou. Não. Nós somos representados por todos eles que estão lá. Porque eles são vereadores do município, eles não são vereadores de bairro de ninguém. Isso que eu ia falar. Entendeu? Sempre existe esse negócio de vereador de bairro. Exatamente. Não é vereador de bairro. Você é deputado estadual. Exatamente. Você é deputado do estado. Sabe? Você é vereador do município. Você não é vereador do bairro. Então isso é uma concepção também. Assim como o cara vira prefeito, é prefeito de quem votou nele e de quem não votou. Exatamente. É prefeito de todo mundo. Poxa. Exatamente. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser mais bem discutidas e definidas, mas eu concordo sim com o que você falou. Eu acho que tem um problema sério da falta de participação. A gente viu o quanto é importante, por exemplo, na questão daquela manifestação que tiveram dos professores na Câmara, que você falou sobre a questão do piso, por exemplo, e que vários vereadores mudaram de ideia no dia da audiência, porque a Câmara estava lotada e eles tiveram vergonha de chegar em público e falar que eram contra. Então, por aí a gente vê como funciona. Só que ali foi uma questão pontual. Foi uma questão de organização classista, sabe? Que funciona, sabe? Felizmente no Brasil as organizações de classe funcionam melhor. Mas a gente precisava que a sociedade civil como um todo, né, fizesse esse tipo de movimentação. Né, nós tivemos recentemente uma lei aquela de venda de imóveis da prefeitura, da alienação de imóveis e tal.
E juntou uma galera lá também, Pois a sociedade civil organizada, pediram vista, trataram de dar um sumiço lá. Pois é, tá vendo? Então tem situações, você colocou uma questão excelente. Então a gente percebe, muita gente fala assim, não adianta, cara, adianta, é porque a gente não está olhando para o lugar certo. Infelizmente, a maioria das coisas, dos esquemas passam. Sabe? Mas passam por quê? Por falta de uma participação mais efetiva. Mas falta participação mais efetiva por quê? Porque a Câmara também, por sua vez, não representa, enfim, aí a gente vai cair numa discussão aqui que num programa de rádio vai ser muito pouco tempo, e a gente pode até, de repente, marcar um dia para fazer um seminário, um debate, enfim, que eu acho que é uma proposta legal, que a gente pode até amadurecer depois. Convidar outros partidos para a gente discutir, enfim, eu acho isso muito bacana. Mas se a gente olhar para o lugar certo, se a gente olhar para as questões pontuais, a gente vai ver casos como esse que você citou, o caso dos professores, o caso dos universitários. Então a gente vai ver que existem situações no município, por exemplo, o desfile cívico do ano passado, foi ano passado, né? O desfile cívico do ano passado foi cancelado. Pelo amor de Deus, só não enxerga quem não quer. Sabe? Primeiro que ali eu acho que foi a crítica mais enérgica que eu dei contra a prefeitura, porque eu também sou professor, e aí chamar o professor de covarde, falar que as pessoas que cancelaram o desfile porque estavam temendo pela segurança das crianças, pelo amor de Deus, nós somos professores, nós não somos baderneiros. Essa é a grande diferença. Então, deveria ter um respeito muito maior. E ali o cancelamento do desfile cívico está claro que foi para maquiar e esconder, entendeu? Todo um problema que já havia na administração pública que eles não estavam conseguindo mais segurar. Então existem sim movimentos importantes, e são esses movimentos importantes, são nesses movimentos importantes que nós devemos nos espelhar, entendeu? Que a gente precisa ter como referência, que a gente precisa olhar e falar, caramba, aquilo ali funciona, então uma outra coisa também pode funcionar, de uma outra maneira também pode funcionar. Então eu acho que, na verdade tudo isso que a gente está discutindo, Flávio, sobre a conjuntura municipal, é muito do que a rede está querendo propor, né? E no momento certo, quando a gente tiver com o manifesto pronto, a gente vai publicar esse manifesto no município, a gente vai expor publicamente quais são as ideias da rede como um todo, e como eu falei, independentemente de eleição ou não, é um projeto de política participativa, né? Então, perene, né? Exatamente, é uma coisa que a gente quer, é um movimento que a gente está começando e que a gente quer permanecer com ele durante muito tempo. Importante isso, independente do resultado de eleições, seguir com a perenidade, né? com a permanência, o segmento do projeto. Faltando aqui alguns minutinhos para fecharmos a nossa programação, né? Já eu vou pedir o Wallace para fazer suas despedidas aqui. Deixa eu só lembrar dos nossos aniversariantes de hoje, né? Tocar aqui a canção dos aniversariantes, né? Bom, aniversariando hoje por aqui, o Alexandre Oliveira, o de Jair Silva, o Romero Valentim, doutor Romero Valentim, grande abraço, né? Meu amigo de Tanguá, aí, ajudando no comando da Guarda Municipal de Tanguá. A Juliana Siqueira, também completando hoje mais um ano de vida, um abraço aí para essa rapaziada, né? E hoje nós estamos aqui recebendo no nosso programa o meu amigo Jorge Wallace Bretas. Daqui a pouco às 3 horas, nós teremos aqui, como é que é o nome do programa do Luquinha aí, meu amigo Eurivaldo? Acertando o Alvo. O programa Acertando o Alvo, agora em horário diferente agora, rapaz, Segunda, né? quarta, sexta. Às segundas, quartas e sextas-feiras, de 3 às 5 ou de 15 às 17 horas, né? O programa da rapaziada da Igreja Congregacional do Basílio, do Pinhão? A Igreja Congregacional do Pinhão. Um abraço. Agradecendo aqui a moçada que está participando conosco. E olha só que comentário interessante que chega aqui. Primeiro, Vanderlei dizendo: Jorge Wallace, sendo eleito e se deparado com a situação da dívida da prefeitura, que ações fará para administrar? A outra meu amigo Raimundo, Laíla é o diretor do Carnaval, né, o cérebro da Beija-Flor. Obrigado, Raimundo, aqui pela sua dica, né? E coloca: meu futuro prefeito precisa fazer mais vídeos. Além de convincente, é muito fotogênico, né? O Wallace é um gatinho, né? Aquelas fotos que Alex Wilson colocou no Facebook, que gatinho ali tá bonito demais. Wallace, eu quero agradecer, meu irmão, a sua presença aqui e dar a oportunidade para você se despedir dos nossos ouvintes
E falando aqui da questão da dívida do município, hoje, segundo algumas fontes aí calculadas em 150 milhões, né, é o que estão dizendo, não sei se procede isso, né? Agradecer ao Raimundo essa dica aí. E suas despedidas, Wallace, e muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo sempre. É um prazer sempre bater esse papo com você aqui, trazer, fazer essas reflexões, né? Acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que pensar a política pública para Rio Bonito, que construir escola, abrir posto de saúde, fazer pavimentação, esconder, fazer saneamento básico. Isso é claro que todos queremos fazer. Exatamente. Mas a forma de fazer essa política pública que deve ser a nossa grande discussão. Então, abrir espaço para você falar. E a discussão analisada de outra forma, né, na sua base, de verdade. Quanto à questão da pergunta do Vanderlei, a gente ainda não tem como responder isso, até porque nós estamos fazendo um estudo, né? É como você falou, nós temos informações do suposto tamanho, da quantidade e tal, mas é muito complicado a gente trabalhar com suposições. Então nós estamos colhendo dados para saber com exatidão qual o tamanho. E se você encontrar e vai encontrar, tem que pagar, né? Lógico, tem que pagar, não tem jeito. E administrar o mesmo tempo. Exatamente. E aí, de que forma a gente vai discutir isso aí internamente, dentro do partido? A gente vai abrir isso aí no momento certo para a sociedade. Porque a gente vai fazer ferramentas através da discussão e da participação popular. Então a gente ainda não tem a resposta definida para isso, né, quanto ao partido político. Eu queria agradecer, Flávio, também, e aí dentro do nosso manifesto a gente coloca, né, por exemplo, de tudo isso que a gente conversou, que é muito baseado um pouco na questão do manifesto, que muita gente fala, bom, o que virá em nossa sociedade, o que virá em nossa cidade, dependerá do que formos capazes de criar e produzir, né, de inventar e distribuir a partir do encontro dos sonhos e épocas. Então, assim, o que não vai faltar, na verdade, é gente que vai falar que isso é só um sonho, né, mas para nós da rede sustentabilidade, sonho, como diz aqui no nosso manifesto, é aquilo que ainda não está realizado. Então, assim, eu acho que a gente deve sonhar, sim, por um futuro melhor, a gente deve sonhar por condições melhores. A gente, dentro de nossa casa, quando a gente quer ampliar nossa casa, quando a gente quer ter um filho, quando a gente quer comprar um carro, a gente não sonha primeiro? E depois do sonho a gente não se organiza, depois do sonho a gente não se estrutura? A gente não cria ferramentas para que aquele sonho torne-se realidade? É a mesma coisa na nossa cidade. Se a gente quer sonhar por uma cidade melhor, nós temos que fazer por onde? Nós temos que sonhar sim e achar que esse sonho é possível. Né? E que todo mundo junto, e debatendo e construindo de maneira fraterna, eu acredito que a gente consiga sim. A gente consiga quebrar esse monopólio que existe principalmente em nossa cidade, né, que é daquela política velha, oligárquica, ainda coroneirista que a gente vê aqui. Eu queria, Flávio, agradecer imensamente pelo espaço, agradecer aos ouvintes pela participação e falar que a Rede Sustentabilidade é um partido novo, de portas abertas para qualquer debate, sabe? Nós ainda estamos criando essas ferramentas, e-mails, enfim, e no tempo certo a gente vai começar a publicar as nossas ferramentas de comunicação para que a gente possa ter uma discussão mais ampla e uma participação maior dentro de tudo aquilo que a gente acredita no nosso partido. Eu queria agradecer imensamente pelo espaço, agradecer aos ouvintes e desejar uma boa tarde para todo mundo e que todo mundo reflita muito bem em casa, pare e pense um pouco na política como uma coisa boa, porque na verdade o que tentam passar para a gente como política sendo uma coisa ruim, não é à toa. Porque quanto menos participação nós tivermos na política, quanto mais acharmos que a política é ruim, mais políticos ruins teremos representando a gente. Então, muito obrigado e boa tarde para todos. Muito bem, então tá aí, nosso amigo Jorge Wallace Bretas, né? Participando aqui conosco, encerrando aqui a sua participação. Nós também vamos fechando por aqui a nossa programação, agradecendo você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado pelo carinho. Valeu, Vanderlei, valeu aos amigos que estiveram conosco. E amanhã, 13h, voltamos para mais um programa Flávio Azevedo. Beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho, né? Sigam aí com o programa Acertando o Alvo, né? Grande abraço aos amigos aí que estão ligados e antenados no nosso programa e vamos por aqui
fechando a nossa programação. Valeu, grande abraço. Fiquem com Deus até amanhã, 1h da tarde, com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu. Tá bem gomado hoje.